Olá a todos, no vídeo de hoje vamos conversar um bocadinho sobre a minha leitura mais recente, que é O Lago Perdido, da série Edison Allan. Como vocês sabem, e como eu já tenho vindo a referir várias vezes, eu gosto muito desta autora. Eu conhecia quando tinha para aí 11 anos e realmente tem sido uma autora que eu tenho continuado a ler ao longo do tempo. E de facto, nós temos aqui uma fórmula que é sempre aplicada de forma um bocadinho diferente em todos os livros da autora. Neste caso em particular, as nossas personagens principais é a Kate, que é uma mulher que tem uma filha de 8 anos, que é a Devin. Esta mulher perdeu o marido há relativamente pouco tempo, há cerca de 1 ano, e desde o falecimento do marido que ela nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. Ela vive numa espécie de depressão, numa espécie de apatia, não tem... É como se aqui é descrito como se ela estivesse adormecida. E portanto, quem tem tomado conta da sua filha e quem tem tomado as decisões em relação à vida delas, as duas, não é? Tem sido a sogra, que é uma personagem muito peculiar, e é daquelas senhoras que nós conhecemos que são extremamente firmes, extremamente elegantes, controladoras, têm sempre tudo em ordem, tudo em pec. E portanto, esta sogra, que é a Cricket, tem tomado conta da vida da Kate e da sua filha, com a melhor das intenções, porém não da forma mais ideal, não é, para elas as duas. E portanto, a filha da Kate, que é a Devin, é uma criança de 8 anos extremamente extravagante. Ela gosta de ter o seu próprio estilo, gosta de marcar a sua própria personalidade, e com esta influência da avó super controladora, ela não tem conseguido se expressar, tem-se visto castrada, não é? Porque a avó não quer que ela não utilize certas roupas, que faça certas combinações, mudou-a logo de escola para um colégio todo XPTO, e a miúda tem sofrido muito, não só pelo falecimento do pai, mas também pela ausência e pela apatia da mãe, e depois com estas mudanças todas que dizem respeito à avó. E portanto estava tudo a correr o normal, não é? Quando começa o livro, até que a Devin encontra um postal muito antigo direcionado a Kate. Portanto, elas estavam a mudar de casa, iam viver para a casa da sogra. A Kate tinha vendido a sua casa que tinha partilhado com o marido e a viver com a sogra. E no meio dessas mudanças todas, a Devin encontra um postal do Lago Perdido de uma tia-avó chamada Abby, a dizer para ela regressar ao Lago Perdido sempre que quiser, que está sempre convidada. E aqui a nossa protagonista fica... Aquilo é quase como se fosse assim um estalar de dedos à frente dela, e ela parece que acorda do torpor que se encontrava e decide que vai visitar o Lago Perdido. Recorda-se que passou lá um verão muito feliz, que acabou abruptamente, não se sabe porquê, e decide regressar ao Lago Perdido e ver se existe, ver a tia-avó, se estava tudo bem com ela e tudo mais. Então embarcam as duas, né, nessa aventura. E pronto, e depois de facto dão com o Lago Perdido, e o Lago Perdido acaba por ser assim um sítio em que as pessoas param, principalmente na altura de verão, para repousar, para pensar, para reconstruir toda a sua vida. E portanto é isto que acontece exatamente à Kate e à Devin. Elas acabam por, naquele lugar perdido, não reconstruírem a personalidade que tinham, mas retomarem um bocadinho daquilo que foram no passado, principalmente a Kate. A Kate depois dá de caras com a sua tia-avó Abby, que é uma senhora que toda a gente lá da vila adora. É uma senhora muito acarinhada, muito conhecida por dar conforto, por dizer às pessoas aquilo que elas precisam de ouvir, e ficamos a saber que ela está a pensar em fechar o alojamento local, não é? Que é este Lago Perdido. Ela está a pensar em fechar este alojamento local e pronto, e viajar pela Europa. O marido dela também já tinha morrido, e então ela acha que aquilo já não está a dar lucro, que já deu o que tinha a dar e portanto quer vender. E depois, quem é muito contra esta decisão é a Lisette, que é como se fosse a melhor amiga da Abby e tem a particularidade de nunca falar. E portanto, a Lisette deixou de falar
porque quando tinha 16 anos um rapaz declarou-se a ela, que é o Luck, declarou-se a ela e ela respondeu-lhe que ele nunca na vida ia ficar com ela, que não servia para ela, enfim, foi super rude. E portanto ele depois suicidou-se e ela ficou com aquele peso no coração dela de ter sido a culpada, por ter sido rude com ele, por ter sido principalmente a culpada pela morte dele. E portanto decide que simplesmente não vai falar. Ela conhece a Abby e a Abby conhece a Lisette quando esta ia se suicidar. A Lisette, depois destes acontecimentos todos, decide suicidar-se e acaba por ser a Abby que a salvou. E portanto a partir daí tornam-se inseparáveis e a Lisette vem de França para os Estados Unidos da América e simplesmente é funcionária da Abby, cozinha e tudo mais. Pronto. Mas elas são mesmo muito amigas e dão-se mesmo muito bem, apesar da Lisette não falar. E portanto, a Kate e a Devin chegam a este lago perdido, dão de caras com este contexto, não é, de que vai fechar, percebem que a Abby não queria mesmo fechar, mas acha que é obrigada a isso. E entretanto, os rumores de que o lago se vai fechar começam-se a espalhar e então começam a chegar hóspedes que já eram habituais. E entre eles temos duas senhoras idosas, que é a Selma, que é aquela mulher fatal, aquela mulher que já teve vários maridos e que nenhum deu certo, super arrogante, super altiva, mas ainda assim com um coração muito grande, que toda a gente consegue ver, mas ela acha que está bem protegido porque aparenta ser uma coisa que não é. E depois temos como é que é? A Badali. Eu peço desculpa porque eu não sei dizer o nome dela, mas acho que é isso. Badali. Que era uma professora de literatura e também é uma senhora, lá está, que veio com a Selma, muito excêntrica, muito... assim, com comentários que às vezes as pessoas pensam que ela é maluca, que tem, sei lá, não entendem muito bem o que é que ela diz, mas ela tem muito sentido e tem muita lucidez nas coisas que vai dizendo. E portanto, esta senhora decide que vai dar uma festa para a Abby, para o Lago Perdido, uma festa de despedida. Só que no fundo ela decide dar esta festa, mas acredita que não vai ser a despedida. Ela acha que aquilo vai ser só um motivo para fazer com que a Abby não venda e que corra tudo pelo melhor. E portanto ela é uma personagem, sinceramente é a personagem que eu mais gostei, porque toda a relação dela com os livros e um bocadinho daquilo que nós conhecemos da sua história é encantador. Ela veio de uma família que supostamente era muito pobre, que ela ela foi para a escola muito tarde e aprendeu a ler com a ajuda de uma jovem rica que a foi acolhendo de certa forma, mas o caminho dela tinha tudo para dar errado, mas essa jovem que a ajudou disse-lhe que os livros terminavam como nós queríamos, portanto a dar a entender que cada um é o autor da sua própria história. E portanto com essas palavras esta personagem decide passar por cima, então tenta aprender a ler, vai para a escola, vai para a universidade e faz alguma coisa pela vida dela, ao contrário do que seria expectável no contexto social onde ela cresceu e onde ela nasceu. Portanto, é muito interessante. A forma como ela vê os livros e a literatura também é interessante. Ela disse assim: ensinei literatura durante 40 anos. Os livros que li quando tinha 20 anos mudaram por completo quando os li aos 60. Sabem porquê? Porque os finais mudaram. Depois de acabarmos de ler um livro, a história ainda continua na nossa cabeça. Nunca se pode alterar o início, mas pode sempre alterar-se o fim. É o que está aqui a acontecer. Portanto, as releituras, não é? Quando nós as fazemos, têm um impacto diferente mediante a fase de vida em que nós estamos. Realmente não podemos mudar o início, tanto no início do livro, como no início da leitura que nós fazemos, como no início da nossa própria vida, mas podemos mudar sim a forma como nós encaramos o final e as circunstâncias que vão acontecendo. Por isso eu gostei muito
desta personagem, achei-a mesmo muito caricata. Depois ao lago também chega o Jack, que é um homem muito tímido, muito inibido, que é terrivelmente apaixonado pela Lisette e, portanto, ele vai também numa tentativa de assumir que realmente está apaixonado por ela, dizer-lhe e tentarem fazer uma vida juntos, serem felizes os dois juntos. E depois também temos o Wes, que é da idade da Kate, eles passaram, quando a Kate foi lá para o Lago Perdido, quando tinha 12 anos, foi com ele que passou todo o verão e, portanto, nós aqui também temos o reencontro deles, que lá está, não é exatamente como foi há uns anos atrás, não é? Quando eram adolescentes, porque obviamente são pessoas diferentes, mas começa-se a perceber o impacto que cada um teve um no outro no seu verão e a forma como olham um para o outro passado tanto tempo, e enfim. É um livro divertido, é uma história tipicamente de férias de verão, porém, de todos os livros que eu já li da autora, este é o mais fraco, é dos mais fracos, porque as relações também não são assim muito aprofundadas. Por exemplo, da família de Kate apenas se sabe que as mulheres perdiam a cabeça quando os maridos faleciam e, portanto, ficavam naquele estado de entorpecidas, não é? Como se estivessem a dormir. Mas não é lá muito bem aprofundado quais eram. Sabemos que tinham problemas de dinheiro uns com os outros e que a Abby, pronto, como casou com um homem muito rico, eles viram na Abby uma pessoa que tinha obrigações para com eles e ela não correspondeu a essas expectativas e, portanto, ficou a ovelha negra da família. Mas não sei, achei que a parte familiar também podia ser aprofundada de uma forma mais intensa. Mesmo a relação do Wes e da Kate também acho que podia ser mais intensa, mais bem trabalhada, porque no fundo, pronto, apaixonaram-se naquele verão sem saberem que estavam apaixonados porque eram adolescentes, mas ao mesmo tempo a relação que foi construída no verão atual, digamos assim, foi um pouco superficial, foi, não sei, achei que faltava ali conteúdo. Uma das personagens também mais caricatas é a Devin, é uma menina muito cheia de si, muito empoderada, muito inteligente, muito perspicaz, que ensina muitas vezes os adultos a descobrirem o básico e, portanto, eu também gostei muito dela. Foi uma leitura de 4 estrelas, vale a pena ler se vocês gostam de romances levezinhos, procuram uma leitura muito simples e fluida para as férias, contudo, não é nenhuma obra de arte e mesmo em relação aos livros da autora, em comparação aos livros da autora, ela tem melhores. Portanto, não deixa de ser um bom livro, mas não esperem assim nada de extraordinário. E pronto, e é isto. Vemo-nos num próximo. Tchau!